E aí, minha gente linda, povo de Deus, nós vamos mais uma vez para o nosso estudo da nossa reflexão de domingo a respeito da pessoa de Jesus. O nosso tema tem sido Conhecendo Jesus, através do intermédio de João, através do relato do apóstolo João. E nós falamos nesse último domingo, apenas para a gente recapitular, a respeito da habitação de Deus, principalmente aquele versículo quando diz que Deus veio habitar entre nós. Então, vamos para a nossa recapitulação. Muito bem, João capítulo 1, versos 14 a 18. Esse foi o texto que nós lemos, o trecho que nós expusemos no domingo e que nós vamos recapitular agora. Então preste muita atenção nisso. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus veio morar entre nós, que Deus tomou forma humana, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar, ou a palavra morar, na língua grega, ela tem a ver com, ela é traduzida por tenda. Então a tradução seria, uma das possíveis melhores traduções, seria que Deus esteve habitando em nós entre tendas ou com tendas. E isso é muito interessante, porque isso, quando João fala a respeito disso, ele remete o pensamento de seus ouvintes ao tabernáculo lá no deserto, quando Deus veio habitar no tabernáculo, quando Deus instituiu a religiosidade no povo de Israel. E ele usa essa terminologia, Deus veio habitar entre nós. Então a tenda, ela tem uma característica assim de ser algo, além de ser algo simples e humilde, tem também a característica de ser provisória. Quem habita numa tenda, não habita para sempre numa tenda. Então essa característica de Deus, o fato de Jesus de João usar essa palavra habitar, que Deus veio habitar em tendas, morar em tendas, nos fala a respeito do pouco tempo que Deus passaria, que Jesus passaria conosco. E na verdade Jesus morreu com 33 anos, que seria a idade do ápice da vida do homem, né? Enquanto o homem tem aí a sua maior energia, a partir daí as coisas começam a declinar na vida do ser humano, do homem principalmente. Então, Jesus veio habitar e ele ficou o melhor tempo que ele podia ficar, na sua melhor energia. E é interessante João usar essa palavra. Jesus veio habitar por pouco tempo na terra, porque o objetivo dele é habitar eternamente conosco. Ele começa a habitar em nós nessa terra através do Espírito Santo, enquanto nós o recebemos e o convidamos, ele habita no nosso coração. E esta habitação de Deus no nosso coração já não é mais em tenda, Jesus já está habitando em nós de forma eterna, porque aqueles que morrem em Cristo, aqueles que passam da morte para a vida, estando em Cristo, esses já são lançados à eternidade com Deus e já passam a viver com Ele automaticamente. E aqui está o desafio, né, queridos e queridas, para que nós tenhamos certeza de vivermos sempre com Ele, sempre na presença de Deus. E a outra, ainda no verso 14, João fala a respeito de que nós vimos a manifestação da sua glória. E aqui é muito importante, porque Deus, em toda a sua essência, ele assume a expressão da humanidade e nós vimos a glória de Deus na pessoa de Jesus. É inevitável que quando você olha para Jesus, você vai conseguir enxergar as características do Deus que nós falamos. Porque as pessoas pensam, quem é Deus? Como ele pensa? Como Deus agiria numa situação dessa? É simples, é só você ler o relato nos evangelhos, conhecer Jesus através dos evangelhos, que você vai ver exatamente como é que Deus vai agir, qual é o pensamento, qual é o seu caráter, qual a forma de Deus agir. Portanto, é extremamente importante conhecermos. Nós estamos numa jornada de João. E olha, no final da jornada de João, você vai ser especialista na pessoa de Jesus, porque João fala do Jesus, começa a falar do Jesus antes de Maria, é diferente dos outros três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas falam de Jesus a partir do nascimento virginal dele. Mas João não, ele começa a falar de Jesus, o Jesus pré-existente, como nós vimos nas aulas, nos vídeos anteriores. Isso é tremendo, irmãos, tremendo. Nós vimos a glória. E a glória, da mesma forma que Deus manifestou a glória no templo,
Então João faz uma referência de duas coisas muito importantes. Primeiramente, ele faz a referência da tenda, então ele se refere, porque o povo de Israel lembrava bem disso, quando eles habitaram em tenda, e o povo de Israel também lembra de quando Deus manifestou a glória dele no templo. Essas duas palavras, elas remetem exatamente a Deus, e é por isso que João aplica Jesus. Porque lembra-se na tese, a tese de João ao apresentar o seu evangelho é provar a divindade de Cristo. E é por isso que ele está escrevendo isso. E é isso que nós temos que aprender dele. Então Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Qual proporção? 100%. Ele não é 50% Deus, 50% homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Essa dualidade em Cristo é uma coisa difícil da gente entender, mas ela é a verdade bíblica, é assim que a Bíblia fala a respeito de Jesus. E a Bíblia fala que nós vimos a manifestação, no verso 16, a manifestação da graça e da verdade. São duas palavras muito interessantes para nós pensarmos também. Graça é traduzido como um favor que Deus faz para nós sem merecermos. Aí você pode dizer assim, e eu já vi muita gente dizendo, eu não sou digno de ser abençoado por Deus. A minha vida, o jeito que eu vivo, eu não sou digno de ser abençoado por Deus. Eu vou dizer para você, você está coberto de razão, você não é mesmo. Nem um pouquinho digno, mas eu também não sou. Não é pelo fato de eu ser pastor que eu tenho algum tipo de benefício além do seu. Não, eu também não sou. Nenhum de nós é, mas Deus, na sua grande misericórdia, Ele mesmo, sabendo que nós não somos merecedores, Ele mesmo assim nos abençoa. Por quê? Porque Ele decidiu ser assim. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia não está dizendo que Deus é fiel a você ou a mim. Não, a fidelidade de Deus não é pessoal para a nossa pessoa. Deus é fiel porque Ele é fiel a Ele mesmo. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel, que mesmo que nós permaneçamos infiéis, Deus é fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade de Deus, Ele é fiel por causa dele mesmo. Ele é fiel a Ele. Ele é fiel ao amor que Ele decidiu demonstrar sobre a nossa vida. Ele é fiel à graça que Ele decidiu dar sobre nós mesmos sem merecermos. E, irmãos, graça é um conceito que só o cristianismo tem. Não existe qualquer outra religião que tenha esse conceito de graça. Isso é fantástico. Isso não quer dizer que a gente deve viver no pecado, mas a gente deve entender que mesmo que nós tenhamos pecado, Deus ainda assim nos aceita. Porque a palavra graça aí no texto, ela vem acompanhada da palavra verdade. Que quer dizer que Deus, Ele é gracioso e é verdadeiro. Ele é verdadeiro e conhece toda a verdade. Ou seja, Deus conhece a verdade a respeito de nós mesmos. Deus sabe exatamente o que nós fazemos. Aquilo que todo mundo vê e aquilo que todo mundo não vê. Deus sabe. Deus conhece a verdade a respeito de todas as pessoas. Então Deus não se engana pela aparência das pessoas. Deus sabe. Deus não é ingênuo, gente. Às vezes a pessoa acha que Deus é ingênuo. Ele não é, Ele conhece. Fala, mesmo sendo assim, Deus me abençoa? Por quê? Porque Ele decidiu ser assim. O Deus que nós servimos é um Deus extremamente amoroso, gracioso, que quer que nós vivamos com Ele para sermos abençoados. Agora é evidente que a escolha é sua. Você pode viver a vida separada de Deus, tudo bem. Para você, é a sua escolha. O que Deus vai dizer? Tudo bem. Você tem o poder de escolher. Mas quando você escolhe viver na presença de Deus, quando você escolhe estar com Ele, queridos, você vai ser abençoado. A graça de Deus vai estar sobre a sua vida, viu? Mesmo diante da verdade que Deus sabe a respeito de você, a graça de Deus vai estar, porque não é que Deus está permitindo o pecado, está relevando o pecado. Não, Deus sabe que pecado é pecado, o pecado ofende a Deus, mas Deus aposta em você, Deus aposta em mim. Quando a gente se arrepende e perde perdão, Deus fala assim, vamos junto, eu vou te ajudar, eu quero fazer de você uma pessoa melhor. E como a sociedade precisa de pessoas melhores, na verdade, a gente pode mudar o mundo, gente. Se nós nos rendermos aos pés de Jesus, nós podemos mudar o mundo. Agora, a mudança do mundo não começa com o governo, a mudança do mundo começa comigo e com você. Quando nós mudarmos, quando a sociedade mudar, quando as pessoas ao nosso redor mudarem, nós vamos mudar a nossa sociedade, vamos mudar a nossa igreja, vamos mudar o nosso país. A solução do nosso país não está no governo, está na igreja.
está no Evangelho. E aqui é muito importante que a gente entenda isso. Faça o seu melhor, busque a Deus, viva com Ele. Ele é gracioso, Ele vai te dar da graça dele para você viver nela. Creia nisso, viu? E se você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, não perca tempo de fazê-lo. É muito importante que você esteja firme com Cristo. Amém? Este foi a nossa recapitulação desse texto. E agora, antes de nós irmos para o quebra-gelo, eu quero lembrar a você sobre 3 palavras muito importantes nos nossos pequenos grupos. 3 palavras importantes. A primeira palavra muito importante é a palavra amadurecer. Os nossos grupos precisam amadurecer. E por isso que nós estamos dando estudo para vocês. Para que vocês amadureçam e sejam cada dia mais maduros na vida cristã. Os nossos grupos têm que crescer. Esse movimento de crescer, hoje nós estamos com casais e com jovens trabalhando, então assim, convide pessoas para o seu grupo para que eles cresçam, tanto pessoas que são da igreja quanto pessoas que não são. Você pode convidar quem você quiser para vir para os grupos. Crescer. E a última palavra muito importante é multiplicar. Não esqueça disso. Os grupos, quando estiverem muito grandes, nós vamos desmembrar estes grupos e multiplicar esses grupos para que tenhamos vários grupos com pequenas pessoas. Porque você entende que esse tipo de reunião que a gente está fazendo, que todo mundo compartilha, se um grupo é muito grande, a reunião vai se estender. Então nós queremos ter reuniões com poucas pessoas, para que todo mundo possa compartilhar, tá bom? Esse é o nosso foco e conto com você. Então vamos lá para o nosso quebra-gelo. Vamos lá, nosso quebra-gelo. A pergunta é essa: se você pudesse ter um superpoder, qual seria esse superpoder? Eu vou dizer o meu. Se eu pudesse ter um superpoder, eu ia querer voar. Voar, como voa o super-homem aí, né? Eu queria voar. Se eu pudesse ter um superpoder, já pensou coisa linda, ver o mundo lá de cima? Eu gostaria. E o seu? Qual seria o superpoder que você gostaria de ter? Agora nós vamos para as nossas perguntinhas para compartilhamento, ok? Vamos supor que você estivesse lá no céu antes de Jesus tornar-se humano, tá? E você fizesse parte da comissão de introdução do Messias ao mundo. É lógico, é hipotético. Vamos supor que Deus falasse assim: vamos fazer uma comissão, vamos reunir o grupo aqui, o grupo com alguns anjos, com alguns representantes, e você estivesse lá fazendo parte desse grupo, e Deus falasse assim: vamos planejar a vinda, a introdução do Messias ao mundo. Fala aí, qual seria a ideia que você daria para introduzir o Messias ao mundo? Seria desse jeito que Deus fez? Ou você teria uma outra ideia? Vamos compartilhar a respeito disso, que vai ser muito interessante. A nossa segunda pergunta. Vamos ler Filipenses capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 até 11. Filipenses 2, abra sua Bíblia aí, do capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 2 de Filipenses. E vamos responder: por que você acha que Deus escolheu nascer, viver e morrer da forma como a Bíblia relata? Por que você acha que Deus fez isso? Qual é a sua ideia? E a nossa terceira pergunta é: como você vê essa dualidade em Jesus? 100% Deus, 100% homem, ao mesmo tempo na mesma proporção. Como é que você vê isso? Essa é uma coisa difícil da gente entender, hein? Mas como é que você vê isso? Por que Jesus escolheu ser, já era Deus, mas ele também escolheu ser 100% humano? O que você acha a respeito? Compartilhe aí entre vocês. E desde já, fica aqui o meu agradecimento para você que está participando conosco do Calvary Connections, dos grupos de conexão. Tenha uma excelente reunião de compartilhamento e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.